Olá, gente querida, graça e paz. Pastor Rafael aqui. Seja bem-vindo ao nosso novo quadro no canal O que a Bíblia diz. Hoje, a proposta é a gente falar sobre os inimigos do cristão e como vencê-los. O crente tem inimigos? Quais são? Como vencê-los? Como lidar com eles? Quais são as armaduras do cristão para derrotar os seus inimigos? Quero trazer aqui para vocês três inimigos do cristão. E o primeiro deles é o mundo. Sim, o mundo é inimigo de todo o crente. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 e 16. João, ele diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui está claro que João coloca o mundo como inimigo do crente. Nós não fomos chamados para amar o mundo, irmãos. Nós não fomos feitos para viver para o mundo, mas fomos chamados e feitos para viver para a glória de Deus. O crente que ama o mundo, ele não ama a Deus. O crente que vive praticando as obras do mundo, logo, ele não pode praticar as obras de Deus. Porque aqui há uma diferença entre mundo e igreja, entre povo de Deus e povo do mundo. E logo, nós não fazemos parte deste mundo. Porque também João, no capítulo 5, no versículo 19, vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja que aqui Tiago ele é muito claro também em suas palavras, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele coloca com muita certeza que aqueles que são amigo de Deus torna-se inimigo do mundo, e aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Nós, como cristãos, somos chamados a fazermos uma escolha, e a Bíblia nos diz que a melhor escolha é viver para a glória de Deus. É viver praticando as obras do Espírito, tendo o fruto do Espírito e deixando de lado as obras da carne. Em segundo lugar, o inimigo do cristão é a carne. Ainda no texto de João, que nós lemos aqui, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja que o maligno aqui é o próprio diabo. A palavra diabo do grego diabolo, adversário, aquele que é o nosso inimigo. O texto, ele revela para nós que temos um inimigo, e esse inimigo é o próprio Satanás. Ele, que é conhecido como anjo de luz, Lúcifer. Ele que desde o princípio tenta a humanidade. Começou com o primeiro casal, passando pelos profetas, pelos juízes, pelos reis, tentando todo o povo de Deus a se desviar do caminho do Senhor. Passando pelo Novo Testamento, tentando o próprio Senhor Jesus, chegando até nós. João 10:10, Jesus ele vai dizer que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Se o diabo não conseguir matar, ele tenta roubar. Se ele não conseguir roubar, ele destrói. Essa é a tríplice missão de Satanás: matar, roubar e destruir. Em João 8:44, Jesus chama o próprio diabo de pai da mentira, porque ele mente desde o princípio, enganando o primeiro casal.
Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o texto diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja que aqui Pedro ele coloca o diabo como nosso adversário. E Pedro ele nos dá aqui algumas chaves para derrotá-lo. Primeiro, sede sóbrio. Segundo, sede vigilante. Esteja atento nas artimanhas de Satanás. E terceiro, versículo 9: resisti-lhe firmes na fé. Nós somos soldados de Cristo. E enquanto tivermos neste mundo tenebroso que jaz no maligno, vamos precisar sempre estar lutando contra o mundo, contra o diabo, porque ele é o nosso adversário, que tenta a todo tempo nos tirar da presença do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos o nosso terceiro inimigo, que é a nossa carne. Sim, o seu inimigo é você mesmo. Aliás, o seu maior inimigo não é o seu próximo, não são pessoas, mas é você mesmo. Voltando para o texto de 1 João, o apóstolo ele vai dizer que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O que é concupiscência da carne? São os desejos carnais. Esse é o nosso maior inimigo. São os nossos olhos que muitas vezes desejamos aquilo que é proibido. Nós somos o nosso maior inimigo. Em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo de número 18 a 20. Assim diz o texto: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Veja que ele começa dizendo: eu sei, eu tenho a certeza de que na minha carne não habita bem nenhum. Paulo ele vai dizer em Romanos 3,10: não há um justo nenhum sequer. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu desejo fazer o bem, eu quero fazer o bem, mas não consigo efetuar. Não consigo concretizar. Essa luta é contra a carne, é contra os nossos desejos pecaminosos. Lembra quando Deus colocou o homem e a mulher no paraíso? O que ele disse? Isso tudo é de vocês, comam de tudo, mas naquela árvore ali, daquele fruto, não coma. Foi exatamente daquele fruto que o próprio diabo tentou Eva e Eva caiu na tentação, oferecendo fruto para Adão. E ambos comeram, desobedecendo a ordem divina. E agora a consequência foi o pecado. A mesma ordem continua para nós. Deus ele nos deu os 10 mandamentos, as 10 proibições, os 10 não de Deus. Continua Paulo no verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Veja como a nossa carne ela é pecaminosa, o nosso coração ele é inclinado para o pecado. Eu quero fazer o bem, eu desejo muitas vezes até fazer o bem, mas não consigo. Não consigo, por quê? Ele responde no verso 20. Porque se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado quem habita em mim. Quando o primeiro casal pecou, ele transferiu esse vírus do pecado para toda a humanidade. Davi ele disse no Salmo 51: eis que nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo ele continua dizendo em Romanos 3:23 que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 ele diz que o salário do pecado é a morte. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: e ele, Cristo, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. O homem de Romanos 7 é um homem que está inclinado ao pecado. João Calvino ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, onde cada um tem o seu. Eu não sei qual o pecado, eu não sei qual a sua luta, mas entenda,
que Jesus, ele morreu na cruz para nos livrar de todo o pecado. Esses são os três inimigos do cristão: o mundo, que jaz no maligno, o diabo, que vem para matar, roubar e destruir, e você mesmo, que é o seu maior inimigo. Nós somos chamados para uma guerra e precisamos estar armados para vencê-la. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 12, ele vai traçar qual é a armadura de Deus. E eu convido você a ver comigo. Ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo e permanecer inabaláveis. Tomai, pois, o quê? A armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça. Então, nós somos chamados a se vestir com a couraça da justiça. Segundo, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés para estar preparado a trilhar o caminho da paz. Verso 16. Embaraçando sempre o escudo da fé. Escudo é defesa. Escudo serve para você se defender contra os ataques do inimigo, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Veja, capacete, para você proteger a tua mente, os teus pensamentos, contra os teus desejos carnais, contra o maligno que a todo tempo nos tenta. Ele fala da espada do Espírito. Enquanto o escudo serve de defesa, a espada serve de ataque. E aqui a espada ele diz o que é a palavra de Deus. É a Bíblia. Irmão, só é possível vencer uma guerra com Bíblia, oração e jejum. Não há soldado que vença a guerra que não esteja preparado. Você quer se preparar? Leia a Bíblia, medite, estude a palavra e ore em todo o tempo. Orai sem cessar. E ele finaliza no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está a armadura do crente: capacete, escudo, espada, botas, para se proteger e para atacar o inimigo. Nós somos soldados de Deus aqui neste mundo e devemos estar preparados para vencer as guerras espirituais. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer todas as guerras que possamos enfrentar. Amém.